a gente está recebendo essas três profissionais, né, de área de marketing, essas três mulheres que estão aí enfrentando e enfrentaram esse ano todo essa situação difícil, né, como todos nós, e elas estão enfrentando um mercado de trabalho, estão batalhando, estão frente a essa situação inusitada, num mundo completamente novo, né? Onde as questões do feminino são discutidas de forma absolutamente diferente. Eu costumo dizer que, na minha geração, isso foi uma questão... Eu fui de uma geração meio desbravadora, né? Onde se estava entrando, assim, botando o pé no mercado de trabalho. Claro que existiam outras mulheres anteriormente à minha geração, mas onde as mulheres entraram fortemente no mercado do trabalho e nessa área de marketing e publicidade, né, de comunicação e marketing. Então, hoje vocês, passados aí 40 anos, provavelmente, vocês em 30, 40 anos, vocês encontraram um mercado de trabalho muito diferente do meu, onde já tinham um caminho percorrido, né, profissional percorrido, os espaços já estavam mais abertos, mas onde as questões se tornaram maiores, né, e mais objetivas. Na época, a gente só queria meter o pé na porta, talvez assim, de uma maneira meio atabalhoada, mas era o que a gente tinha, era meio que meter o pé na porta. E vocês não, né? Vocês já têm uma estrutura, um pensamento, um caminho diferente. Então, a bola está com vocês. Quem vai começar? Assim, pela agendinha que a Gabi, primeiro queria agradecer ela por ter organizado, né, Gabi, que hoje faz parte da nossa estrutura. E eu sempre brinco, né, que se eu tivesse tido o privilégio que a Gabi teve ao longo da minha carreira, eu seria muito feliz, porque hoje ela tem duas gestoras mulheres, né, acima dela. Eu nunca tive isso na minha carreira, assim, nem a minha gestora direta, nem a minha gestora superior nunca foram duas mulheres, né? Então, eu acho que a Gabi tem essa sorte, né, Gabi? E essa entrada, assim, de organizar um fórum como esse e trazer a gente para falar aqui. Obrigada pelo tempo de vocês, pela abertura e por todos os alunos que estão aqui presentes. Aí, só antes de começar, eu queria pedir para os alunos que se sentirem à vontade, né, que puderem, que tiverem condições de abrir a câmera, só para menos sobre, putz, quero que vocês abram, é mais porque essa troca aqui ela é mais íntima, né? A gente vai falar da nossa carreira, a gente vai falar sobre mulheres no mercado de trabalho. Então, quem se sentir à vontade, quiser, por favor, abrir a câmera. E aí, eu vou começar aqui como que eu organizei a minha fala aqui, depois eu vou passar para a Lê e para a Carolzinha. Eu vou falar um pouco da minha carreira na Ambev, e aí vocês vão ver que de 2014 até 2021 muda bastante coisa, né? Muda a forma como a gente interage, etc. E aí, depois eu vou falar um pouquinho de marketing na Ambev e parte de como a diversidade e a igualdade de gênero vem empurrando isso, tá? Depois eu vou passar para a Lê e para a Carol, que vão trazer sobre o movimento VAIS. E aí não vou falar nada, vou deixar elas falarem, porque é um super motivo de orgulho as duas que tocam aí com excelência. Vou compartilhar minha tela sobre um pouquinho da minha história com vocês. Vamos lá. Apresentações corporativas, a gente sempre tem uma apresentação pessoal preparada, né? Pelo menos essa a gente tem. Então, eu sou a Mari, né? Pode me chamar de Mari, Mariana Dedivitz. Eu sou de São Paulo, né? Vocês podem ver pelo sotaque que eu não sou carioca, mas tem uma relação com o Rio que eu vou ir contando aí ao longo da minha timeline do Instagram que eu fui colocando embaixo. Eu sou formada em administração pela USP, pela FEA USP, né? Que é a Faculdade de Economia e Administração da USP em São Paulo. Mas, assim, toda a minha carreira na USP, né, toda a minha formação, eu fui especializando e afunilando ela para as competências de marketing, com todas aquelas eletivas, né, até hoje eu acho que chama eletivas e etc. E aí depois eu complementei a minha formação com a Toulouse Business School, que é uma faculdade francesa, só que tem uma sede em Barcelona, né, estudei lá marketing também, e Greenbelt pela Ambev, né, que não é uma metodologia da Ambev, nem da ABI, né, que é a nossa holding global, é uma metodologia que várias empresas seguem, né, os belts, né, White Belt, Green Belt, Purple Belt, existem vários belts, que é uma metodologia de resolução de problemas, né, então, um pouco voltada para marketing também, mas tem essa formação.
Esse é todo o meu background de formação, mas nada disso adianta se não tiver uma estrutura pessoal que tivesse me dado suporte ao longo da minha carreira. Tenho super esse privilégio, né, e consciência de que isso foi um privilégio ao longo do tempo, mas de ter uma relação, né, amorosa aqui com o Felipe, que é meu noivo hoje em dia, a gente está juntos há 10 anos. Gosto muito de fazer esporte, então aqui tem umas fotos minhas em maratonas, em, sei lá, escalada de vulcão, que a gente foi viajar para escalar um vulcão no Chile. E minha família, né? Família de italianos super unida, que eu coloco a nossa foto ali, que também são super parte, e eu brinco que todos eles viram ambevianos junto comigo, né? Ambev é uma segunda casa para mim, a história da Ambev se funde com a minha vida pessoal, então para mim hoje meio que não existe assim, a Mariana da Ambev e a Mariana da vida pessoal são a mesma coisa, né? Não existe distinção. Até porque eu passo mais tempo ali com a Alê, com a Carol, com o meu time, do que com a minha família muitas vezes. Então, é minha segunda casa mesmo. Então, minha família acaba virando beviana também. E aqui um pouco da minha história embaixo, né? Eu trago no formato da minha timeline de Instagram para vocês verem que de fato se funde assim com a minha vida. Não existe diferença. Lá em 2014, eu entrei na Ambev como estagiária, né? O estágio do corporativo. E eu falo que foi nessa foto aqui, na época eu entrei no marketing de Guaraná Antártica, né? Era 2014, era ano de Copa do Mundo, era ano, enfim, de reposicionamento da marca. E eu lembro que lá atrás, meu chefe nunca tinha tido um estagiário, ele virou e falou, pô, eu não sei como é ter estagiário, então eu vou te tratar igual a todo mundo, tá? E aí eu falei, pô, não esperava, primeiro, não esperava isso de um homem, né? De um cara que já era diretor e tal. Eu tinha 19 anos, era uma menina, e entrei na Ambev, que era uma das maiores empresas do Brasil já, né, e do mundo. E ele falou, cara, vou te tratar igual todo mundo, assim. E aí, te tratar igual todo mundo foi super legal em termos de entrega, mas foi muito duro em termos de todo mundo significava 99% homens, né? Naquela época. E tava eu lá, com 19 anos, aquele cabelão até a cintura de surfista e tal, tendo que desbravar e desvendar o mundo Ambev. Mas foi muito gratificante ter conseguido. E eu falo que foi nesse momento que o bichinho da Ambev me picou, né? Que eu me apaixonei pela cultura, que vocês devem ouvir falar, que é muito forte, né? Porque foi ali que eu vi a capacidade que a Ambev tem de confiar nas pessoas, né? Independente de eu lá atrás ter sofrido um pouco por essa sensação de que a igualdade já estava presente e ela não estava, mas eu fui tratada igual e recebi tanta confiança e tanta é, autonomia quanto todos os outros pares que eu tinha, né? E aí eu digo que lá atrás foi quando eu me apaixonei pela Ambev, porque essa era eu tocando um evento de surf lá, aí só parênteses, história muito rápida, que eu tava tocando esse evento de surf para Guaraná e assim, eu tinha começado a montar a plataforma de surf para a marca não trabalhava com surf na época. Esse foi um dos primeiros eventos do WSL, que é o Campeonato Mundial de Surf, acontecendo no Brasil. Quem ganhou na época foi o Felipe Toledo, que hoje em dia é um surfista super famoso, na época ele não era tão famoso assim. E aí ele ganhou e chamaram o representante Ambev no palco, né, para dar a premiação. Aí eu fiquei olhando pro lado, né, no evento, falei, agora vai subir algum homem lá, né, vai subir algum diretor fodão que, né, eu nem sei quem é. E aí eu fiquei olhando pro lado, e daí o organizador do evento foi lá e me cutucou, assim, do tipo, vai, é você. Sabe aquele momento que a mulher precisa de um empurrãozinho, né, que ela precisa daquele empurrãozinho para a sua confiança acontecer, e enfim, isso foi amadurecendo ao longo da minha carreira, mas lá atrás eu precisava muito disso. E aí o dono do evento basicamente falou, cara, vai lá, estão te chamando. E eu fui no palco entregar o prêmio, assim, meio atordoado. Falei, cara, a representante Ambev sou eu, né? Quase que, tipo, eu não mereço estar aqui, né? Eu não mereço isso aqui. Eu tenho 19 anos, saí da faculdade, estou aqui representando a Ambev. Meio que síndrome, já lá atrás, síndrome da impostora, do tipo, eu não fiz nada para merecer isso aqui. Algum dia vão me descobrir, vão me desvendar. Eu sou impostora nesse lugar aqui. Mas ao longo do tempo, né, a gente vai perdendo esse medo. E aí eu digo que lá atrás foi quando eu me apaixonei pela Ambev. E aí minha carreira seguiu, né, muito híbrida dentro da companhia, entre marketing e vendas. Depois eu fui estudar fora, né, voltei para a Ambev em 2015, sendo do marketing de Pepsi, da marca Pepsi, né, na época que as marcas da PepsiCo, da companhia Pepsi, eram tocadas pela Ambev. Aí aqui tá uma foto nossa no Rock in Rio, né, o último Rock in Rio que a gente fez com Pepsi, saudades. Depois eu fui para o autosserviço, que é a nossa área de supermercados, aí mudei totalmente para o mundo vendas.
tocando as inovações. Eu vou falar um pouco de inovação daqui a pouco. Na época a gente estava lançando Skol Beats, Stella Artois, Lata, Brahma Extra, coisas que, enfim, nem existem mais. A gente estava lançando indo lá em 2016. E depois que eu mudei para o mundo vendas, eu falei, cara, existe um mundo muito grande, né, dentro da Ambev. E eu tinha a sensação de que existia um mundo muito grande fora da Ambev também, né? Eu falei, qual é o melhor jeito de eu conhecer essas coisas que eu não conheço? Porque eu tinha sido estagiária só em marketing, conhecido um pouquinho de vendas, né? Meu primeiro emprego tinha sido ali. Como é que eu abro minha cabeça? A resposta veio muito através do trainee, né? Então eu fui trainee da Ambev em 2017. Aí só curiosidade que tem a Tabata Amaral aqui na foto comigo, ela foi trainee da Ambev comigo, pouca gente sabe disso. A deputada federal hoje em dia, na época ela já falava, eu quero ser presidente do Brasil. Eu olhava para ela e falava, nossa, que maluca. Quem sabe um dia, né? Enfim, muito querida. Depois disso, em 2017, eu continuei na trilha de vendas, né, conhecendo um pouco da nossa outra área, que atende bares e restaurantes, que aí chama de on-trade, lançando esse daqui, ó, lançando Stella 550, que na época não existia e tudo mais. E depois eu fui tocar a área de trade, né, voltando um pouco na integração ao que eu já era mais apaixonada e tinha começado minha carreira, que era marketing. O trade marketing na Ambev faz exatamente essa ponte, né, entre o mundo vendas e o mundo marketing. Eu fui trabalhar nesse mundo, fiquei algum tempo tocando o trade das nossas marcas premium, que a gente chama de high-end, então Stella, Bud, Corona, Beck's, enfim, Colorado, todas essas marcas. E aí, é aqui que eu quero chegar, né? Em 2019, abriu a vaga que eu olhava para cima lá em 2014 e falava, cara, um dia eu vou ser isso aqui, né? Um dia eu vou ser essa pessoa, que era o gerente de comunicação de Guaraná Antártica, né? Quando eu entrei em 2014, eu olhava para minha chefe na época e para os meus chefes e falava, nossa, tipo, será que um dia eu vou ser assim, né? Será que um dia eu vou ter a competência que essas pessoas têm? Corta para 5 anos depois, a vaga abriu, eu, assim, me candidatei, me joguei, falei, cara, tem que ser eu. E deu certo, assim, em 2019 eu virei gerente de marketing de Guaraná Antártica, que é uma marca que, enfim, super pioneira no Brasil, depois a gente pode falar mais no momento do Q&A que existe lá no final. Uma marca super pioneira em marketing digital no Brasil e eu fui muito feliz nesse movimento para tocar isso junto com a marca. Enfim, estava eu lá fechando meu ciclo em 2019 em Guaraná Antártica, quando surgiu a oportunidade de vir para o Rio, aí que entra o fato de eu estar com esse fundo aqui, regional, Rio e Espírito Santo, que é a estrutura que eu trabalho hoje, tocando o marketing especificamente dos estados do Rio e do Espírito Santo, né? A gente tem uma estrutura de marketing nacional que fala de todas as marcas de cerveja e a gente tem uma divisão regional em 7 regionais do país que, primeiro, desdobra essas campanhas regionalmente e desenha campanhas com insights regionais, né? Que conversem mais com carioca, conversem mais com capixaba, que são os 2 estados que eu cuido, né? Tanto na parte de marketing quanto na parte de eventos. Então, essa é um pouco da minha história, né? Uma história que ao longo do caminho tem alguns percalços, sim, eu contei a parte bonita, mas tem alguns percalços, sim, de coisas que eu fui vivendo ao longo do caminho e amadurecendo ao longo do caminho, principalmente falando de inseguranças, né? As inseguranças, elas sempre conviveram com a minha trajetória e eu acho que é muito importante hoje em dia a gente ter, primeiro, segurança psicológica e, segundo, consciência de que ser vulnerável não é defeito, né? E não é um problema. Então, insegurança aconteceu ao longo do caminho, síndrome de impostor, de que, cara, eu não mereço estar aqui, eu não mereço essa vaga, né? Isso acontece ao longo do caminho, mas ao longo do tempo a gente também vai ficando consciente de que essas não são coisas que a gente tem que viver e carregar sozinhas, né? São coisas que a gente pode olhar e falar, opa, isso aqui é uma síndrome que todo mundo passa, não é exclusivamente meu, eu não preciso me mergulhar nesse sentimento, eu posso continuar tocando meu trabalho aqui de forma excelente, de forma competente, de forma merecedora, né? Como a gente sempre fala aqui dentro. E meritocrata, né? A Ambev tem esse perfil muito meritocrata. Então, essa é um pouco da minha história. Deixa eu tirar o compartilhamento aqui, porque eu quero falar um pouco de marketing na Ambev para vocês, né? E aí eu vou falar um pouco do papel da diversidade e da igualdade de gênero ter levado a gente a chegar nesse patamar aqui, que eu vou compartilhar essa notícia. Não, assim, gente, eu não vou fazer 1000 apresentações, não vou botar outro PPT, porque eu acho que a gente tem que ter tempo de conversar. O mais importante desse momento aqui é a troca. Vocês estão vendo, né? Essa notícia da Fast Company.
Beleza. Eu vou falar em cima dela, tá? Ambev foi eleita ontem ou anteontem pela Fast Company, que é um tabloide, né? É uma companhia e uma revista, digamos assim, né? Mas eles são uma entidade super importante dentro do mundo do marketing. Eles fazem uma lista anualmente das 10 empresas mais inovadoras do mundo, né? Digamos que a Forbes está para pessoas, a Forbes que elege lá os Under 30 e todas aquelas listas que a Forbes faz, a Fast Company está para algumas empresas de marketing, para alguns rankings de marketing. Eles elegem as 10 empresas mais inovadoras do mundo e aí, ontem, Ambev ficou em oitavo nessa lista, né? No meio de 10 empresas que eram canadenses, americanas, tinha uma israelense. E do nada, no meio, a gente de fato não esperava, aparece a brasileira Ambev, né? E eles falam sobre o fato de ser uma empresa brasileira. E o que é legal aqui é que eles ressaltam não a nossa inovação de produto, né? Eles não falam do nosso lançamento de Skol Beats GT, eles não falam do nosso lançamento de Mikes, de Isla, não é sobre isso. Também isso tudo suporta, mas o que eu acho muito legal que eles reforçam aqui, e aí linka com o nosso papo, é sobre a gente ter direcionado a nossa capacidade de inovação através de um pouco de diversidade e consciência do nosso ecossistema para inovar para o bem do Brasil. Né? E fazer isso, e esse é o ponto que eu quero trazer aqui para vocês, fazer isso numa escala mundialmente reconhecida não é possível se a gente não tem times diversos aqui dentro. Né? A inovação, ela vem de um processo criativo feito com muita disciplina, mas o processo criativo depende de você ter diferentes olhares para o mesmo problema, né? Diferentes olhares que consigam trazer diferentes soluções, etc. E para que isso seja possível, só é possível se a gente tem times diversos. E não estou dizendo que a Ambev está num estágio perfeito, né? As meninas têm o projeto VAIS que elas vão falar para frente, justamente que atua nos nossos problemas, né? Porque a gente tem vários ainda de diversidade, vários. Mas a gente estar evoluindo ao longo do tempo, colocando gente diferente, gente distinta, gente que se sente incluída, podendo dar ideias e se sentir ouvida para resolver esses problemas, que na época foram problemas de Covid, como é que a gente ia manter os nossos produtos acontecendo no momento de Covid, no momento do consumo do consumidor, ocasião de consumo dos consumidores mudando muito, né? Indo para casa, menos para o bar e para o restaurante, como é que a gente sobrevivia? Como é que a gente ajudava as áreas mais pobres do país, que precisavam, enfim, de produtos da mesma forma, mas tinha uma renda caindo. Então, assim, a gente teve que se reestruturar e fazer isso só foi possível por uma diversidade muito grande do nosso time, né? Que hoje trabalha em 3 pilares. E aí, isso já, eu só tinha até 9h30. Eu estou encaminhando aqui para o final da minha fala e daí vou passar para a Lei e para a Carol. Chegar nesse estágio com inovação sendo um pilar importante do marketing aqui, né? Inovação é uma competência em que o marketing é protagonista dentro da Ambev. Chegar nisso só foi possível através de 3 pilares, que todos eles são premiados pela diversidade e inclusão, né? Que são esses 3 pilares? E eu acho que é legal porque assim vocês sabem a forma como a gente organiza o marketing aqui. São arte, ciência e disciplina, né? E todos eles se cruzam, e no meio dessas 3 esferas está a nossa excelência, né? O que a gente fala sobre arte? Arte, a gente tem um time, primeiro, diverso, que consiga trazer um repertório diferente. E repertório diferente não precisa vir só do quanto essa pessoa lê, se informa, escuta, enfim, se alimenta de repertório, se alimenta de referências, mas também por formação. Né? Se a pessoa viveu uma vida diferente, numa ocasião social, numa ocasião econômica diferente, ela consegue trazer um repertório diferente para a mesa. Então, arte é sobre isso. É sobre a gente ter pessoas com diferentes repertórios que podem vir de diferentes formas. Ciência significa a gente ter muita noção de dados, né? A gente trabalhar em cima de dados no marketing e não só de ideias, né? Então, ciência sobre o consumidor, onde o consumidor está, aonde a atenção do consumidor está, que marcas ele está preferindo, que atributos de marca ele está olhando, dados, né? A gente trabalha com muita pesquisa aqui dentro e vem desenvolvendo muita intimidade com o consumidor através de coleta de dados, né? Então, ciência é um pouco disso, a gente ter
um ponto de vista sobre o consumidor muito bem determinado e muito retroalimentado, né? A gente tem que se atualizar em relação ao consumidor o tempo inteiro e em relação aos parceiros também. Por exemplo, se o Facebook, se o Twitter, se o Google lançam ferramentas de mídia nossa, a gente tem que estar muito rápido sabendo disso, porque daí a gente vai ter acesso e criar em cima dessas novas ciências, né? Dessas nossas novas formas de acessar o consumidor. Então, ciência fala um pouco disso, fala um pouco de mídia, fala um pouco de insights, fala um pouco de pesquisa, da gente trabalhar em cima de dados e de ferramentas corretas. E o último pilar, que é disciplina, é fazer com que esse processo rode sem parar. Disciplina é sobre a gente ter um processo criativo e não esperar que as pessoas sejam criativas porque elas querem, né? Faz parte da nossa ciência todo o nosso ciclo de planejamento, todo o nosso ciclo de PMOs, né? Que é a nossa forma de acompanhar projetos. Faz parte de ciência a gente fazer treinamentos para todas as pessoas, para garantir que todas elas estão partindo do mesmo nível de conhecimento básico de marketing. Faz parte de ciência a gente ter disciplina de horários na agenda para parar para pensar, para parar para ter ideias, para parar para fazer brainstorming. Porque se a gente não tiver disciplina, eu falei ciência, né? Se a gente não tiver tempo para ter essa disciplina e não se comprometer com essa disciplina, a nossa criatividade vai sempre ficar em segundo plano e a gente nunca vai chegar a esse ponto da inovação, né? Que é o que a gente agora tem a super missão, talvez até perante o Brasil, assim, de se manter nessa lista e de subir no ranking dessa lista, né? A gente está em oitavo, por que não chegar em primeiro? Primeiro é a Microsoft, né? Vai ser difícil de bater, mas por que não chegar no primeiro dessa lista, assim? Então, esse é um pouco da forma que a gente se organiza, arte, ciência, disciplina. Fazer isso só é possível se a gente tem repertórios diferentes, conhecimento do consumidor de forma diferente, né? Olhando para todas as camadas, todos os tipos de consumo que existem, que afinal são consumos diversos, e disciplina para que a gente retroalimente isso o tempo inteiro, com times, de novo, que tragam repertórios diferentes para tudo isso. Esse é um pouco da forma que a gente se organiza, esse é o resultado que a gente vem tendo, e contei um pouquinho da minha história para vocês, que tá só começando, né? Eu acho que é só para fechar aqui, a gente fala que a Ambev, ela é o melhor do mundo, o melhor lugar do mundo para quem gosta, e talvez seja o pior lugar do mundo para quem não gosta, né? Porque ela tem uma cultura muito forte, ela tem, enfim, uma entrega muito grande das pessoas, e a gente convive muito com isso aqui dentro. Então, eu vou deixar o espaço agora para a Lê e para a Carol falarem, e aí a gente tem meia hora de Q&A no final, né, Gabi? É isso. Obrigada, gente. Gente, é até difícil falar depois da chefe, hein? É complicado. A gente contrata gente melhor do que a gente, vai lá. Com certeza que vai ser melhor que eu. Eu vou compartilhar aqui com vocês, gente, a minha linha do tempo, um pouco diferente da Mária. Você já vê que eu já estou pegando o espírito do design do marketing. Gente, então só me apresentando aí, eu sou a Alessandra Liebmann, eu tenho 25 anos. Sou do time da Mari hoje e sou do time da Gabi também. Então, vou contar um pouquinho da minha trajetória para vocês. E aí, enfim, depois a gente fala um pouquinho sobre o grupo do VAIS, que é de diversidade e inclusão, e a Carol segue. Então, basicamente, eu sou formada em ADM, Libanec. Botei aí Baby Além, então era para dizer que eu tenho 25 anos. E a minha história com a Ambev começou lá em 2016, quando eu entrei também como estagiária, igual a Mari, da área que hoje eu sou gerente. Então, a gente também revive aí essa história. Hoje a área é completamente diferente, eu vou contar um pouquinho para vocês. Mas, basicamente, a área de Connections é a área de eventos, patrocínios e parcerias. Então, a gente trabalha aqui dentro da área de Connections muito a parte de marketing e experiência. Naquela época não era nada disso, naquela época era realmente 98% eventos, mas hoje a gente já trabalha diversas plataformas dentro da área de marketing de experiência. Então, ali em 2016, eu botei a fotinho do primeiro evento que eu ajudei a realizar na vida, que foi o São João da Boa, que na época o São João do Rio era assinado pela Antártica, era a nossa marca número 1. E aí foi o primeiro evento que eu botei para rodar, a gente mandou fazer balão, copo, eu estava super orgulhosa do negócio, então aí tá a minha fotinho. Em 2016, no final do ano, eu fui efetivada, né? Eu me formei no IBMEC, e aí eu virei supervisora de trade marketing
lá da Baixada Fluminense. Então, diferente da história da Mari, a minha foi ao contrário. Eu comecei na área de trade, comecei na área de vendas. Meu primeiro contato foi com bares, restaurantes e a gente ia rodando realmente a Baixada inteira para fazer toda a parte de equipamentos. Então, eu cuidava da parte de ativos de giro. Chopeira, post-mix, geladeira, tudo que a gente comodata para o ponto de venda e cobra uma contrapartida. Isso durou mais ou menos um ano. Eu brinco que foi o ano que eu mais aprendi na minha vida, não que os outros não tenham sido aprendizados, mas realmente foi uma mudança de chave de não só profissional, mas pessoal, né? Eu saí de uma estagiária que era mais menina, que tinha inseguranças, que era um pouco imatura, para lidar com um time gigante, totalmente diverso, cheio de gente, num lugar que era completamente longe da minha casa. Eu cresci no mesmo ambiente, eu sou judia, então eu sou dentro da comunidade judaica, estudei a vida inteira escola judaica, então, de fato, em ir para a Baixada, ser supervisora de trade marketing, cuidando de ativos de giro, foi o turning point aí da maturidade dentro do mundo corporativo. Enfim, entregamos um ano lá, que também é que eu tô só falando da parte glamour, mas a gente ralou esse ano. E aí é até engraçado porque eu vi a Catarina aqui no call. Oi, Cati, tudo bem? Ela é irmã da Luísa, que desde a Baixada esteve comigo, na verdade, da faculdade. Então, Kátia aí sabe de bastante coisa, né? Acho que viveu bastante coisa aí com a gente junto. E aí, enfim, entreguei um ano muito legal de 2017, só que o que faltava para mim ainda era um pouco de liderança, né? Naquela época eu tinha um time de vendedores, mas eles não respondiam para mim diretamente, né? Era um time que acabava que ficava abaixo de pessoas que eram meus pares. E eu sentia que para eu poder dar os próximos passos que eu queria, no longo prazo, eu precisava começar a desenvolver essa parte de liderança. Então eu precisava ter um time abaixo de mim. E aí foi quando eu tive a oportunidade de ir para o autosserviço, que a Mari também passou e contou um pouquinho para vocês. Mas eu não fui para a parte de operação mesmo do autosserviço. Então, basicamente, é atendimento dos maiores supermercados do Rio. E quando eu fui para o autosserviço, eu entrei como supervisora do Extra. Então, como é que funcionava? A gente tinha, assim como as redes são divididas por bandeiras, a gente também era. Então, tinha um supervisor que atendia só o Extra, tinha outro supervisor que atendia só o Presunic, só o Mundial. Então, eu entrei como supervisor do Extra e foi meu primeiro grande desafio como liderança. Eu tinha 65 promotores abaixo de mim e promotores basicamente que executavam, abasteciam, checavam preço, disponibilidade e mantinham os nossos produtos apresentáveis na gôndola, né? E aí foi o segundo grande desafio, porque acho que você lidar com gente tão diferente, tão nova, né? Aqui eu tinha 22. Então, e mulher, e lidar com um time que era 95% homem, eu tinha, sei lá, 5, 6 meninas na minha base, o resto tudo eram homens, e pessoas bem mais velhas, eu era nova. Lidar com o gerente de loja, então aqui foi muito difícil para mim. Mas, ao mesmo tempo, você cria um relacionamento super legal, né, com essa galera. Então, você desenvolve, você apoia, você tá junto. Eu fazia papel de líder, psicóloga, amiga, mãe. Então, acho que aqui foi muito legal. Realmente foi uma entrega super, super positiva em termos de gestão de pessoas. E aí, a gente tem um processo aqui na Ambev que se chama sucessores, que basicamente é o processo para você virar gerente, né, da companhia. E aí, eu fiz nessa virada de 2018 para 2019. Só voltando nessa fotinho aqui de 2018, foi o meu primeiro carnaval, tá? O nosso carnaval aqui na Ambev é completamente diferente, né? Enquanto o mundo está curtindo, a gente está trabalhando insanamente. E aí foi muito engraçada essa história, vale a pena. A gente ia ter a visita do presidente na loja e não tinha Skol Beats suficiente, tá? Por incrível que pareça, mas como não tem Skol Beats, isso daí é um assunto para um outro momento aqui. Mas basicamente a gente não tinha Skol Beats suficiente e o cara queria ver Skol Beats na loja. Então a gente fez um ponto extra, o nome disso chama ponto extra Hollywood, quando você bota dentro do ponto extra um produto e fora você encapa ele com o que você quer mostrar, né? Então essa sou eu dentro aqui do ponto extra, montando ele com o Skol Beats normal, que era o que a gente mais tinha, e aqui botando uma capa de Fire Frost, que era a sensação daquele carnaval. A gente ralou esse ano, praticamente ainda dormindo na loja, mas foi uma entrega super legal. Enfim, fiz o processo de sucessores, passei para gerente e virei gerente de execução das redes que têm um nível de maturidade um pouco menor. Que hoje a gente fala que é Rede Uno, Mega Market, Big Market, Princesa, Prix, são essas redes. E aí foi o meu outro desafio, que era eu acabei virando gerente das pessoas que eram meus pares, né? Então, hoje
A Luísa, a irmã da Kate, era supervisora junto comigo. E aí, no dia seguinte, eu virei gerente da Luísa. Que dividiu no último ano todas as frustrações, todas as conquistas. Então, é uma outra dificuldade, né? Você começar a ser referência naquilo que você era antes para poder ter propriedade para tomar as decisões estratégicas no curto prazo. Então, aí também foi um desafio gigante, mas era muito mais pessoal, né? Era meu, era que eu precisava correr atrás. Então, aqui foi muito legal. E essa aqui foi a foto que eu toquei o primeiro carnaval como gerente também dentro do Rio. E aí passou um ano, entreguei aqui bastante coisa nessa função. Meu maior desafio era, de fato, liderar o time de supervisores, que já era uma galera mais capacitada, com um nível de escolaridade muito maior, com um senso crítico muito importante. E em 2020 eu virei gerente de execução das redes regionais. Então, continuei nosso serviço, mas agora cuidando das contas grandes, né? Que era Guanabara, Presunic, Mundial, Zona Sul, Supermarket. Também, poxa, uma puta entrega, foi um trabalho... A gente fala muito palavrão aqui no web, tá? Mas é porque é automático, então me perdoem aí, mas não se sintam ofendidos, é mais a nossa forma de se comunicar e de se expressar. E aí que eu continuei minha jornada como gerente dos regionais. Foi um ano também de bastante entrega. Aumentei meu time de supervisores. Indiretamente de promotores eu tinha mais de 200. Foi um ano super legal. E aí na virada de 2021, a Mari aí, junto com, obviamente, todo o time de liderança, de direção, enfim, da Ambev, me trouxe de volta para a área de connections, agora um pouco diferente, trabalhando menos a parte de eventos e muito mais a gente está linkando essa parte de experiência, de marketing de experiência com os nossos consumidores. Então, obviamente, a gente traz aqui um pouquinho de inovação, a gente traz um pouco de novas plataformas, a gente trabalha toda a parte de assets, então, o que de fato são os nossos parceiros que estão com a gente no dia a dia, que constroem para os nossos produtos. E aí, junto com um time incrível, e uma das pessoas aí é a Gabi, que está no call, me Instag. Então, essa foi minha trajetória. São 5 anos, daqui a 15 dias eu faço 5 anos de companhia, então também entrei super novinha, meu primeiro trabalho. Acho que a Ambev abre muitas portas, não só profissionalmente, mas pessoalmente. A gente cresce muito aqui como indivíduo. Então, isso é aqui, to be continued, né? Tinha que ter uns 3 pontinhos, porque ainda vem bastante coisa pela frente. Então, essa é um pouco da minha trajetória, gente. Acho que falei aí muito, mas fui rápida. Eu queria dividir um próximo ponto com vocês. Como a Mari citou, eu e Carol, que já vocês vão conhecer, a gente faz parte de um grupo que se chama VAIS, né? Que ele nada mais é do que um núcleo que faz parte do grupo de diversidade e inclusão da companhia. Então, dos tempos para cá, a gente entendeu, como companhia, que a gente precisava, de fato, falar mais sobre isso e ter essa pauta. É aquela frase que não basta você convidar a pessoa para dançar, né? Não basta você convidar a pessoa para a festa, você tem que chamá-la para dançar. Então, nada mais é do que isso. A gente criar grupos onde a gente fale, onde a gente discuta, onde a gente abre espaço para trocas sobre isso. E eu e Carol fazemos parte do VAIS, que é o que a gente fala sobre feminismo. Então, eu vou abrir aqui para vocês rapidinho uma cartilha e depois a Carol vai entrar mais no detalhe do que hoje é exatamente o VAIS. Então, só para vocês terem noção, a imagem está um pouco assim, mas é que eu não consegui deixar ela de outra forma, porque isso daqui era uma cartilha, de fato, para você ver no celular, então já está no formato. Mas, basicamente, é uma cartilha de diversidade e inclusão, onde a gente traz quem nós somos, qual é o nosso principal sonho aqui dentro da companhia, como que a gente vai fazer, o que a gente vai fazer e, basicamente, quem é o time, né? Então, o porquê da gente ter uma cartilha é muito mais para a gente poder dar conhecimento e dar informação para o nosso time do campo, para a gente ter esse embasamento para falar sobre toda a parte de pesquisa e, por último, obviamente, para a gente ter coragem de fazer a diferença, né? E não só internamente, como para o mercado também. O nosso sonho é diminuir cada vez mais os vieses e aumentar a diversidade e a inclusão dentro do nosso time. A gente vai fazer isso de forma educacional, então a gente cria momentos e aprendizados para trocarmos. E, basicamente, esses são os nossos grupos de diversidade e inclusão. Então, o IPA, que trabalha toda a plataforma de deficientes, o BOC, que a gente fala sobre raça, o VAIS, que é o nosso, sobre mulheres, e o Lager, que é sobre LGBT. Então, vou abrir aqui para vocês rapidinho o VAIS. Basicamente, é o grupo para promover igualdade de gênero para um ambiente de trabalho mais inclusivo. A gente fala aqui sobre feminismo, a gente fala sobre nossa luta feminista, a gente fala sobre mansplaining e men's interrupting. Então, imagino aí que a galera já deva estar um pouco sabendo sobre esses termos. A Carol depois abre mais no detalhe. Mas, basicamente, esses são os nossos principais focos, é o que a gente encontra de oportunidade aqui dentro da companhia.
Enfim, aqui a gente faz tipo um do's e don'ts do que a gente deve ou não falar, de como que a gente deve ou não se portar. E, enfim, sobre o Vice é isso, galera. Mais tarde acho que daqui a pouco a Carol abre mais no detalhe a parte do outro material. Mas o que eu queria trazer aqui para vocês também, que eu acho muito legal, né? Em toda a minha trajetória, assim como a Mari dividiu muito, eu tive muitas interações com muitos homens, né? Então, tanto abaixo, quanto acima, quanto os meus pares. E eu acho que a grande provocação que eu sempre me fiz é de qual é o meu papel, não só como supervisora, como liderança, como gerente, para entregar resultados, mas como uma referência feminina dentro da companhia, que a gente sabe que é um ambiente que lá atrás era muito masculino, mas que hoje vem mudando muito, vem mudando cada dia que passa, né? Então, eu lembro muito quando a gente teve assim que você vira supervisor, assim que você vira gestor de pessoas, independente do cargo que você ocupa, você faz um treinamento. É um treinamento que o Brasil todo faz da Ambev. E aí tem uma parte do treinamento que eles falam assim, eu queria saber qual é o sonho aqui de cada um. E são umas 25 pessoas assim que fazem. E aí eu lembro que eu fui a penúltima, assim. O sonho é sempre mais ou menos tudo igual. Eu quero crescer na companhia, quero virar gerente, quero construir uma família, quero isso. Assim, era bem parecido o sonho, óbvio, cada um com as suas nuances, mas no geral era parecido. E eu lembro que eu olhei aquilo e falei, cara, isso é de fato meu sonho, né? Eu tenho um sonho de tudo isso, acho que é um desejo enorme tudo isso, mas mais do que isso, eu quero ser referência feminina aqui dentro. Então eu quero entrar no mercado e eu quero que, cara, o gerente do mercado me respeite pelo meu trabalho, pela minha liderança, pela minha entrega. Eu quero que os meus supervisores me respeitem quando eu for gerente por tudo que eu faço no dia a dia, pela minha competência. E não, pô, se eu sou bonita, se eu sou maneira, se eu sou legal, se eu me visto bem. Então, acho que isso sempre foi uma questão muito forte para mim. E hoje também. Hoje eu estou numa área onde eu lido, por exemplo, com a maioria dos meus produtores de eventos é homem. Eu tenho um dos principais produtos meus de parceria, né, e patrocínio, são os clubes de futebol, que basicamente quase tudo é homem. Então, eu negocio com gerentes comerciais, com VP de marketing, com todas as pessoas que estão dentro dos clubes, e a maioria é homem. Então, esse exercício da gente se perguntar todos os dias, cara, eu tô no caminho certo, eu tô fazendo de forma correta, eu tô inspirando outras pessoas. Esse é um exercício que a gente tem que fazer diariamente aqui dentro, né? Eu acho que a sociedade como um todo, a gente está mudando, a gente se questiona muito mais do que isso. Eu vejo que hoje isso, por exemplo, na minha época não era uma pauta, né? Falado, por exemplo, na faculdade, em matérias. E hoje eu já vejo completamente um cenário totalmente diferente. A gente tem diretórios voltados só para isso, tem toda uma parte acadêmica que fala muito mais disso. Na minha época não era assim. Minha época é ótima, é como se eu tivesse anos-luz, mas eu já me formei e daqui a pouco vai fazer 4 anos. Então, a gente tem um salto aí gigantesco, né? E não pode ser diferente dentro da companhia. Então, se antigamente, por a gente vender cerveja, que lá atrás era um produto super machista, onde a gente tinha propagandas, onde quem servia, o cara, era uma mulher gostosona, uma garçonete maravilhosa. Cara, hoje em dia não é mais assim, entendeu? Hoje em dia, a gente não fala mais sobre isso. E aí, é legal também vocês verem, falando muito do que a Mari trouxe no bate-papo dela, a gente tem uma mudança de comportamento como companhia, como marca, né? Então você não vai ver mais a escola fazendo esse tipo de propaganda. Você não vai ver mais a Antártica fazendo esse tipo de propaganda. Você já vê um posicionamento completamente diferente. E isso não é só por conta da sociedade, né? Porque a sociedade está se questionando muito mais. Isso também é por conta da nossa postura como liderança feminina aqui dentro. É da voz que a gente vem tendo, é do protagonismo que a gente vai tendo, é do espaço que os homens sim estão aprendendo a dar pra gente. Então, eu tenho muito orgulho hoje de fato, ter um time só de mulheres. O meu time sou eu tenho uma coordenadora que cuida dos eventos high-end, que são os produtos premium, eu tenho uma outra coordenadora que cuida da parte core, né, que é mais Brahma, Antártica, Boêmia, enfim, Skol, tudo isso. Eu tenho a Gabi, que é minha stag hoje, e eu tenho a Mari, que é minha chefe. Então, hoje meu time direto, para cima, para baixo, é composto por mulheres. Então, isso dá um baita orgulho, você bater no peito. E trazendo mais uma informação aqui, todas as pessoas que estavam na minha caixa, desde que eu entrei, foram homens. Desde que eu entrei, não, antes de eu entrar. Então, os últimos 6 gerentes de Connections foram homens. Então, eu estar nesse lugar hoje, poder levantar essa bandeira, poder montar um time que eu acho que faz sentido, representa uma causa que pra gente é importantíssimo, dá um orgulho, né? E a verdade é que a gente tem que levar isso para dentro da nossa jornada, independente dela qual for. Seja na Ambev, seja em outra empresa, seja na faculdade. Eu acho que você tá sempre tendo alguém que você olha e fala, essa pessoa aqui, ela é um ponto de referência, sabe?
E esse é o nosso trabalho aqui dentro todos os dias, o meu principalmente, né? De estar olhando e falar, cara, a Lê é incrível pelo que ela constrói, pelo que ela entrega, e não, pô, se ela é maneira, se ela é bonita, se ela tem um corpão e tal, que eu acho que isso já foi um ponto relevante aqui dentro. Então, me dá muito orgulho de poder bater no peito e falar que eu faço parte dessa mudança. Falando mais um pouquinho sobre o Vice, gente, trazendo o que são as nossas atividades do dia a dia, né? Então, basicamente, a gente tem de 15 em 15 dias um touchpoint, tanto com o nosso diretor quanto com o gerente de gente, que ele é o dono, o gerente de gente regional, ele é o dono dos grupos de diversidade e inclusão, né? Então, a gente meio que presta contas do que a gente está fazendo, quais são nossas iniciativas, quais são as principais pautas que a gente levanta, quando a gente faz pesquisa com o nosso time aqui dentro, o que sai dessas pesquisas. Então, a gente tem essas reuniões que acontecem de 15 em 15 dias. A gente, além disso, promove diversas palestras aqui dentro de mesa redonda, conversando com pessoas de dentro da companhia e de fora. E aqui é muito mais para a gente abrir esse caminho de troca, né? E aí dentro dele a gente fala sobre síndrome da impostora, sobre voz, sobre paternidade, a gente fala sobre um monte de coisa. Uma das outras iniciativas que a gente tem é mapear as principais jornadas aqui dentro da companhia. Então, dando um exemplo, a gente enxerga que hoje a logística é uma área que ainda tá com menos mulher do que o normal, tá com um número de mulheres muito baixo. Então, o que a gente faz? A gente pega pessoas da logística, mulheres, e começa a mapear toda essa jornada. Então, desde o momento que ela é selecionada no processo seletivo, desde quando ela entra no centro de distribuição, como ela se comporta na hora de falar com o time da logística, como são os feedbacks dela, porque normalmente os gestores dela são homens. Então, a gente faz toda essa jornada para poder entender onde a gente, como companhia, pode tornar o ambiente mais inclusivo para a mulher dentro daquela área. A gente começou com a logística, a gente vai fazer isso com vendas, vai fazer isso com o financeiro. A ideia é começar pelas áreas que tem menos mulheres, né? Que aí a gente consegue, enfim, dar um norte para a liderança da companhia, entender onde é que a gente está pecando, o que a gente precisa mudar. Então, vou deixar aí a Carol falar mais um pouquinho do Vai se apresentar também. E aí também a gente deixa mais um tempinho para falar sobre as perguntas de vocês e comentários. E acho que é isso. Deixa eu compartilhar com vocês aqui a minha tela. Estão me escutando bem? Tô sim. Tá. Temos uma Stag da logística aqui, Carol. Alguém mandou aqui no chat. Quem? Stag da logística aqui, não sei. Claro. Então tá, Claro. vamos conversar. Gente, muito prazer. Meu nome é Carolina. Pelo meu sotaque também, acho que dá para perceber que eu não sou carioca, sou gaúcha. Vim parar aqui no Rio também como a Mari. Um pouquinho da minha vida pessoal. Eu sou engenheira civil, me formei na URGS, que é a Federal do Rio Grande do Sul. E isso já é um grande baque, né? Fazer parte de uma faculdade de engenharia, a gente já tem esse primeiro contato com o que é ser uma minoria. Então, o que é ser uma minoria? Como que a gente precisa se encaixar? A presença muito maior de homens. Então, desde esse momento, eu já me apaixonei por esse tema de representatividade de feminismo. Eu sou muito próxima da minha família. Eu namoro há 3 anos com o Guilherme, sou gremista, como dá para ver ele na foto, e a gente também é uma família de italianos muito unida. Então, esses itens de representatividade, independência feminina sempre foram temas muito fortes na minha família, porque ela é composta por mulheres muito guerreiras e muito fortes. A gente veio de famílias de imigrante, então isso é muito presente na minha rotina, nos domingos, nos almoços, a importância da mulher, a sua independência, e isso foi criando força dentro de mim durante a vida inteira. Então, eu sou de formação engenheira civil e eu estagiei nesse meio. Eu estagiei na engenharia civil, eu comecei trabalhando em obra, algo totalmente diferente da Ambev. Minha vida mudou completamente. Eu estagiava em obra, então eu tinha que liderar um grupo de 80 homens envolvendo hidráulicos, elétricos, pedreiros, pessoas que fazem concretagem, e as minhas funções eram bem duras, assim, eram bem de campo. E dentro da engenharia também a gente começa a ter esse preconceito, as pessoas não te dão muita credibilidade por ser nova e por ser mulher, então a gente já começa a ter esse posicionamento nesse curso desde muito novas. Eu passei por isso, então foi meu primeiro contato com uma área mais masculina,
E aí, quando eu entrei na Ambev, quando eu resolvi entrar na Ambev, eu tive um panorama muito positivo, diferente das mulheres que trabalhavam na Ambev, que ainda achavam a empresa machista, eu tinha tido uma experiência muito pior. Então, essa diferença de cenários também pesou muito para mim. Na época que eu estagiava ainda na construção civil, eu passei num processo de intercâmbio e eu fui estudar na Espanha. Eu estudei em Madrid. E eu pensei, engenharia civil eu já tenho aqui numa das melhores faculdades, numa faculdade de ponta, eu quero tentar novas coisas. E aí eu me apaixonei pelo marketing, eu resolvi me inscrever em cadeiras de marketing e de business, e foi meu primeiro contato com essa parte mais conceitual do marketing. E assim, fazer um curso totalmente diferente num país mais desenvolvido também abre muito a nossa cabeça para temas como feminismo, inclusão, e aí eu comecei a me apaixonar por esse tema. Na volta do meu intercâmbio, eu segui um tempo no mesmo estágio que eu estava anteriormente, eles me puxaram novamente, e aí eu comecei a sentir que não era mais um ambiente para mim, eu não estava muito gostando do ambiente, eu olhava para o lado e eu não via que as pessoas evoluíam da maneira que eu gostaria de evoluir, não tinham a ambição que eu tinha, era muito hierarquizado, e aí eu resolvi tentar entrar na Ambev e consegui. Então, eu comecei em 2018, minha jornada na Ambev, eu comecei como estagiária da logística na Regional Sul, né, eu sou gaúcha, e foi muito bom, assim, esse baque entre cenários foi muito grande. Então, eu achava que a Ambev já era uma empresa mais inclusiva com a mulher. E a logística, ela é algo que estimula uma parte não tão criativa, como a Mari e a Lê falaram, que é a parte do marketing. A logística, ela é mais processo. A gente tem que estar com os processos bem azeitados e a gestão super em dia para a gente estar atingindo nossos indicadores, porque a logística é responsável pela entrega do produto ao cliente. Então, depois de que toda a venda foi feita, toda a parte inicial, contato com o cliente, essa percepção de marca que o cliente tem, que faz ele comprar nosso produto, até a sua compra efetiva, essa é uma primeira parte. E depois a gente tem toda a entrega. Então, eu participava desse processo de entrega dentro de vendas. E é uma rotina muito maluca, assim, muito insana. A Ambev é gigantesca e botar a gestão dentro desses processos requer muito, muito trabalho, muito desenvolvimento. Mas foi muito bom, eu cresci muito como profissional dentro desse meio. E aí eu fui efetivada em 3 meses. Então, eu estagiei 3 meses, fui efetivada logo como analista e mantendo junto à faculdade, eu não era formada ainda. Então, eu tive 6 meses, assim, de trabalho junto com a faculdade e eu tive uma percepção muito grande de como é complicada, né? Uma vida que tem que lidar com muitas coisas, que eu imagino que as mulheres, já com filhos e com trabalho, tenham que lidar com isso no seu dia a dia. Eu senti um momento de muita sobrecarga nesse período. Então, também é importante passar por esses processos para compreender o futuro como um todo. E aí, nesse processo, eu me inscrevi no programa de trainee da Ambev, que nem a Mari, e fui passando e acabei sendo aprovada. Então, eu passei no trainee Ambev, e aí fui movimentada para São Paulo. A gente teve alguns treinamentos em São Paulo e alguns treinamentos no Rio de Janeiro. E aí eu acabei sendo efetivada como supervisora de vendas em São Cristóvão, que é um dos centros de distribuição do Rio de Janeiro, e treinei ali por 3 meses, e depois fui promovida para especialista regional de não alcoólicos. Então, hoje em dia, é a vaga que eu me encontro desde fevereiro de 2020, então faz mais ou menos um ano que eu estou nessa vaga. Eu sou especialista de não alcoólicos, toco tudo que é refrigerante, tônica, a nossa água ama, energéticos. Então, toda a gestão disso, envolvendo trade e marketing, ela é feita por mim. Então, é um panorama legal. Eu gosto sempre de falar isso, que eu tive essas duas visões diferentes e já vejo algo mais positivo na Ambev versus o que eu tinha na minha experiência de carreira anterior. Mas, entre a logística e vendas, eu também tive um grande baque. São áreas diferentes dentro da Ambev, por mais que as áreas sejam correlacionadas, a estrutura e a rotina são muito diferentes. Então, da logística para vendas, eu já senti uma melhora ainda maior nesse quesito de feminismo, de representatividade feminina, de a mulher ter voz, de participar das decisões estratégicas e de ter segurança para falar nesse meio. Então, isso foi extremamente positivo. E aí, um pouquinho do VAIS eu vou mostrar para vocês também. Essa é a minha trajetória, que não é muito longa, são 2 anos e meio de Ambev, considerando o estágio, mas ela é muito gratificante.
nesse processo final de gerente de não alcoólicos, aí que a criatividade entra e ganha um papel super importante na minha vida. Então, eu tive toda essa visão de processo, que ela é muito boa para me ajudar nessa parte de disciplina, como a Mari falou, e eu tenho que desenvolver agora esses assets de criatividade. Então, vem sendo muito, muito importante para mim, e a gente sente que os homens têm dado cada vez mais voz para as mulheres se posicionarem e tomarem decisões. Eu acho que isso é muito importante porque as decisões criativas no passado, como as meninas já falaram, sempre foram tomadas por homens. E a gente tem uma visão completamente de mercado. O mundo cervejeiro, ele engloba uma fatia da sociedade que consome, que ela é preponderantemente formada por homens. Então, nada melhor que nós, mulheres, estarmos nessa posição de estratégia e decisão para que a gente possa englobar mais mulheres tomando cerveja também. Ainda existe também um preconceito acerca disso, da mulher gostar, apreciar cerveja, entender sobre o tema. Então, como a Mari falou, essa diversidade dentro das vagas em que tomam as decisões, tem estratégias, são muito importantes. E aí tudo isso foi coroado com o VAIS. Ano passado, eu e a Lê, a gente foi selecionadas como embaixadoras dessa iniciativa da companhia. Então, como a Lê falou, o VAIS, ele é um núcleo de representatividade feminina, então a gente cria ferramentas e estratégias para empoderar as mulheres, e a gente está tendo uma jornada muito boa dentro da Ambev. A Ambev é conhecida por ser, historicamente, uma empresa muito acelerada, em que existiam momentos de falta de respeito em diversas funções, e internamente, a gente não vê mais isso, mas o mercado enxerga assim. Então, a gente tem todo esse trabalho de desenvolver internamente, empoderar as mulheres, e que isso se reflita para fora também. Então, eu vou dividir um pouquinho com vocês, do que a gente desenvolveu como estratégia para esse ano. Deixa eu mostrar aqui. Eu vou dividir aqui por cima, e aí a Lê vai me complementando e a Mari complementando também. Tudo começou com uma grande pesquisa que a gente fez ano passado, mesmo com todo esse caminho que a gente já percorreu, que a gente evoluiu muito, né? Acho que historicamente, antigamente, lá nos primórdios da Ambev, 20 anos atrás, as pessoas que estavam lá diziam que era muito difícil ser mulher. Muitos homens diziam que, olhando para trás, era praticamente impossível ser uma mulher trabalhando na Ambev, como era a dinâmica antigamente. Então, ela era muito voltada para o masculino. Enfim, diversos casos que são relatados em livros que a gente nunca viu, mas que existiram. E aí já foi evoluindo. Então, a gente quis tirar uma medida de como as mulheres de hoje estavam sentindo a Ambev. E a gente se deparou com o fato de que elas ainda acham que igualdade de gênero é um problema, porque é um longo caminho a ser percorrido, né? A gente sabe que no passado era algo que era impossível a mulher trabalhar porque ela não se sentia pertencente ao sistema, mas a gente tem muito a evoluir para que cada vez seja mais igualitário. Então, nosso primeiro termômetro foi esse. A gente sentiu que as mulheres não sentiam equidade dentro da empresa, por diversos fatores, como oportunidade de promoção, não ser ouvida em uma reunião e ter a escolha de carreira feita por outros homens. E eu trago esses dados aqui porque eu acho que isso não existe simplesmente na Ambev. Eu acho que isso é um problema social como um todo. Mas a gente, como uma empresa grande, e eu e a Lê, principalmente, a Mari vem nos dando muito suporte, a gente vem fazendo esse trabalho porque a Ambev, com toda a responsabilidade que tem, a gente consegue acabar refletindo isso para fora. Então, muitas pessoas, muitos homens, depois desse trabalho que a gente vem fazendo, vêm nos dizer que eles estão replicando as atitudes que eles estão aprendendo com a gente no dia a dia. E isso é muito gratificante. Deixa eu passar. E aí, os principais gaps que a gente identificou dentro da companhia e que a gente vem trabalhando para mudar, e a gente vem tirando o termômetro para entender se a gente está no caminho certo. Oportunidade. A gente quer trazer as mesmas oportunidades de crescimento. Isso é algo que as pessoas acham que ainda não é 100% igualitário. Um ciclo de avaliação baseado em quesitos de dados e não tão subjetivo. E sobre relevância, ter menos interrupções, que é o mansinterrupting, que deve ser um termo que vocês também sejam habituados, quando a mulher quer falar algo, mas só quando o homem fala que parece estar correto.
Ou então uma mulher traz dados e eles só são considerados quando um homem valida. Não, esse dado é verdade. Isso ainda é um problema em algumas reuniões e é algo que a gente quer combater cada vez mais. Dar a voz às mulheres e credibilidade ao que elas falam. Ser questionada antes das movimentações. A Ambev é uma empresa muito grande, então, como eu sou do Sul e estou trabalhando no Rio, acontece com várias outras pessoas e às vezes existe um conflito de interesses. Então, as pessoas têm filhos ou estão casadas. Antigamente, era um motivo da pessoa não crescer tanto dentro da companhia. Hoje em dia já não é mais. Então, as mulheres querem cada vez mais serem questionadas antes de serem promovidas para que sejam ouvidas. E aí, aqui, coisas mais técnicas nossas, como treinamento, mais rotinas de diversidade e inclusão, que são rodas de conversa e mesas redondas para tratar temas que ainda são tabus, e um recrutamento e seleção menos enviesado. Então, a gente vem fazendo um trabalho muito grande nisso também, um recrutamento e seleção envolvendo minorias, tanto mulheres quanto pessoas negras e portadoras de necessidades especiais. Então, isso são os pontos que a gente vem tratando mais. E aí, aqui, eu vou finalizar com um pouco da estratégia que a gente levantou. Eu não vou entrar muito em detalhes, só deixar um pouco aberto para mostrar para vocês. A gente tem 4 temas que a gente aborda mais internamente dentro do VAIS. São 4 pilares, que são letramento, comportamento, compromisso e suporte. Então, o letramento, ele diz respeito ao reconhecimento. Primeiro, reconhecer que as pessoas estão erradas. Ou que têm concepções enviesadas. Como a gente faz isso? Dando informação. Então, esse pilar letramento a gente proporcionou para o nosso time artigos, séries do Netflix, livros, direcionamento sobre o tema do feminismo. A partir de que as pessoas cada vez mais estudem sobre o tema e estejam inteirados do que significa representatividade, preconceito, etc., elas conseguem ser mais atentas e combater isso no seu dia a dia. Perceber e combater. O comportamento, então, é um assunto que está sempre em alta, é o nosso acompanhamento de carreira, mentoria com as mulheres, deixar dessas interrupções, dar voz às mulheres, tudo isso faz parte do pilar comportamento. Compromisso, a gente tem objetivos claros, então, a Ambev ela é muito guiada por metas, a gente tem metas anuais, e isso não é uma agenda extra. A gente não considera diversidade e inclusão como uma agenda extra. Ela é uma agenda principal, assim como é vendas, como é logística, como é marketing. A gente não pode considerar algo extra. Então, como todas as outras agendas, a Ambev também tem metas claras que a gente definiu de percentual de mulheres, percentual de promoções, mulheres em cada posição, quantidade de mulheres nas vagas de alta liderança, porque isso significa representatividade. E aí o pilar suporte, ele envelopa tudo isso. É a parte mais estrutural mesmo. Por exemplo, na logística, nós temos muitos armazéns de logística. Alguns armazéns, para não dizer vários, não tem banheiro feminino. Ou então o banheiro feminino, ele é super pequeno. Como é que eu posso querer que uma mulher entre e continue na companhia se eu não dou as mínimas condições para que ela continue? Então, o nosso pilar suporte veio para mapear isso e a gente já está fazendo grandes mudanças em relação a isso. Salas de amamentação nos centros de distribuição, banheiros femininos bons e com suporte para as mulheres, auxílio gravidez, ginecologista dentro do plano médico e dentro dos nossos planos de doutores. Então, assim, é um plano 360 que a gente vem desenvolvendo e a gente está vendo resultados muito positivos. Então, era para apresentar o VAIS um pouquinho da minha carreira. Eu acho que é isso. Muito obrigada, realmente foi ótimo. Obrigada, gente, pelo espaço, obrigada por dedicarem aí o tempo de vocês em nos ouvir. E é legal, assim, estreitar o relacionamento com o mercado universitário, como você falou, com a PUC. A gente é uma empresa de vendas, é uma empresa de comunicação e é uma empresa que está na missão de construir as nossas marcas, assim. Então, as portas, elas sim estão abertas, né? A Gabi sabe aí dos processos como ela viveu na pele. Pode contar para vocês depois, quem tiver interesse de conversar com a gente, de vir trabalhar com a gente de repente, enfim. Aqui é tudo muito dinâmico, né? As pessoas mudam muito rápido, então vagas abrem o tempo inteiro. E se tiverem interesse depois, vão passando os currículos para a Gabi manda aqui para nossa área de gente e gestão, como a gente chama a área de RH.
E se tiverem mais dúvidas, depois mandem para a Gabi que a gente responde. Obrigada, gente. Obrigada pelo tempo e feliz Obrigada, pessoal. Semana das Mulheres, né? Mês das Mulheres, enfim, a gente merece esse Merece, para reconhecimento. todas nós. Obrigada. Muito obrigada, Obrigada. gente. Tchau, obrigadão. Tchau, tchau.